A palavra de Deus desta liturgia do 27º domingo do tempo comum nos faz voltar o nosso olhar sobre a família e ao mesmo tempo nos faz refletir sobre o significado perfeito desta família de Deus. Somos famílias de Deus, porque somos filhos do mesmo Deus. E o Evangelho é feito uma pergunta a Jesus. E essa pergunta é feita pelos fariseus. Eles não a fizeram porque queriam entender o real sentido, mas fizeram porque queriam pôr Jesus à prova. E Jesus responde com propriedade. No texto do Evangelho de Marcos, o evangelista ele tem um único desejo: mostrar quem é Jesus. Marcos quer mostrar para nós a presença de Deus na ação perfeita do seu próprio Filho. E Jesus hoje eleva o matrimônio a esta qualidade perfeita de sacramento. E quando Jesus responde tomando a lei. O que Moisés respondeu? E os fariseus responderam que Moisés permitiu que o homem escrevesse uma carta de divórcio e despedisse sua mulher. Quando eu estudei no seminário essa matéria, eu gosto muito de me lembrar, porque o professor usou esta mesma frase, eu nunca esqueci. E ele disse assim: se o homem chegasse em casa e ele sentisse lá na porta o cheiro de arroz afogueado, ele já podia despedir a sua esposa. E ela não tinha o que reclamar. Era jogada de casa para fora, não tinha as seguranças que hoje tinha, e ela ia mendigar. Uma mulher separada ou despedida pelo esposo naquele tempo, ela não tinha, como a gente diz, mais dignidade. Ou ela seguia um caminho de prostituição, ou ela seguia um caminho de mendigar para poder sobreviver. Era forte, como a gente diz, o peso da cultura, né? Sobretudo para o privilégio do homem. Só que Jesus hoje, ele coloca um elemento novo, e que de alguma forma frustrou os fariseus. Porque Jesus disse assim, quando ele chegou em casa, quando os discípulos perguntaram a Jesus, ele disse assim: se o homem deixar sua mulher e se casar com a outra mulher, ele comete adultério contra a primeira. E Jesus agora diz uma outra coisa: e se a mulher despedir o seu marido e se casar com o outro, comete adultério contra o primeiro. Aqui agora há um tema da igualdade entre as pessoas, que não é só o homem que tem o direito, como a gente pode dizer, de despedir, principalmente pela cultura, né? Pela forma como era a cultura do tempo. Mas agora Jesus introduz esse elemento também, de que a mulher que despedir o seu esposo, ela da mesma forma incorre nesse pecado do adultério. Então peçamos a Deus a graça desta compreensão da palavra, do amor que Jesus quer nos colocar, sobretudo com relação ao sacramento. O que Deus uniu, o homem não separe. Para que a vivência do sacramento corresponda de fato àquilo que é a riqueza da graça perfeita do amor de Deus. Na primeira leitura, Deus deu a Adão a missão de dar nome a todas as coisas. E quando ele começou a dar nome aos animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, Adão se sentiu sozinho, porque não viu ninguém correspondente a ele. E ele pediu de Deus, o texto diz, um auxiliar. E Deus deu a ele um sono profundo e deu a ele uma auxiliar, uma mulher, né? Quando eu vou celebrar o sacramento do matrimônio, eu gosto muito
de usar essa pequena comparação, né? E eu gosto de dizer que Deus criou a mulher do mesmo pó que criou o homem. A mulher é barro como o homem é barro. Mas por que o autor sagrado colocou que Deus criou a mulher da costela, né? É um ensinamento tão simples, mas ao mesmo tempo tão bonito. E eu gosto de dizer que Deus não criou a mulher do último fio de cabelo que está na cabeça do homem, para que a mulher não olhe o homem assim, ó. Tu foi criado abaixo. Mas Deus também não criou a mulher da pele que está debaixo do pé do homem, né? Para que o homem possa também da mesma forma. Deus criou da costela, para dizer que ambos devem andar lado a lado. E numa relação matrimonial, o respeito é a base de toda a vida. E esta entrega, né? Eu gosto de dizer que é uma entrega total de si mesmo, para viver aquilo que é a beleza do amor de Deus. E o amor de Deus é um amor de cuidado, é um amor de proteção, né? Tem outro texto na carta de São Paulo aos Efésios, que quando alguém vem me perguntar sobre os textos, eu gosto muito desse texto. Primeiro que ele usa uma palavra muito forte. Ele diz assim: mulheres, em tudo sejam submissas a seus maridos, porque o marido é a cabeça da mulher. E uma vez eu me lembro que num casamento, a noiva, na mesma hora, ela fez sinal que ela não seria submissa de maneira nenhuma, né? E eu fui explicar aquele texto. A submissão é a submissão de amor. Quem ama não bate, quem ama não fere, quem ama não exclui, quem ama abraça, quem ama cuida, né? Tem até uma música que diz: quando a gente ama, é claro que a gente cuida. A palavra de Deus diz que ninguém em sã consciência vai ferir a sua própria carne. E a palavra diz que eles formam uma só carne. Só que a mesma palavra que diz assim: mulheres, em tudo sejam submissas a seus maridos, porque o marido é a cabeça da mulher. A mesma palavra diz assim: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja morrendo por ela. Num mundo de egoísmo, são poucas as pessoas que querem todos os dias morrer pelo outro. E morrer aqui está justamente isso. Às vezes, frear as nossas próprias vontades para a gente poder eleger a vontade do outro. O amor é assim, faz sacrifício, o amor é entrega, o amor é cuidado, né? Então, como viver essa pertença de família de Deus, tendo na nossa vida o real sentido desse amor perfeito do Senhor. O Salmo 127, ele diz assim: o Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. E aí, feliz és tu se temes o Senhor e trilha seus caminhos. A palavra temer não é ter medo de Deus, mas a palavra temer significa dar a Deus aquilo que é próprio de Deus. E a Deus nós damos o amor, e aquele mesmo amor que Deus deu para conosco. Olha o texto da segunda leitura, é perfeito. O texto da segunda leitura diz assim: irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra. É a maior humilhação que se pode imaginar. O Criador de todas as coisas agora se tornar inferior aos anjos. Deus se torna inferior aos anjos porque se tornou humano. E aí eu gosto muito dessa teologia, porque ela é uma teologia paulina, que a gente chama de kenosis, teologia do esvaziamento de Deus. Porque Deus deixa o céu, se torna humano. E aí eu gosto muito de fazer esta comparação, né? É como se a gente olhasse para Deus, né? É a descida de Deus, ou seja, Jesus que desce para que o homem suba. Sem a descida de Jesus, nós jamais chegaríamos ao céu. Por isso Jesus diz no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6:
O que Jesus diz lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Só por Jesus nós chegamos ao Pai. E nós nos tornamos famílias de Deus porque nós nos tornamos verdadeiramente irmãos de Jesus. Novamente eu volto no texto da segunda leitura, lá no finalzinho, quando o texto vai justamente dizer isso. Pois tanto Jesus, o santificador, como os santificados são descendentes do mesmo Pai. Por essa razão, ele não se envergonha de os chamar de irmãos. Jesus é o santificador de cada um de nós. Nós somos os santificados e nós pertencemos a um único Pai, Deus que é o nosso Pai. Por isso formamos uma única família. Somos irmãos de Jesus. E Deus nos amou de forma perfeita, que nos deu o seu próprio Filho, que se sacrificou por amor a nós. Peçamos a graça de viver a alegria de sermos famílias de Deus, olhando sempre para o Senhor, como este Pai que ama, que cuida, que é capaz de morrer na cruz, que é capaz de dar a sua vida para o resgate da nossa. Certamente, quando nós nos lembramos também da nossa figura de Pai terreno, nós vamos também vendo neles a imagem do Pai eterno, porque cuidam de nós, porque dão a vida todos os dias para que nós pudéssemos dispor daquilo que é necessário para bem viver. Deus deu tudo de si, porque deu sua própria vida para o resgate da nossa. Ele é o nosso Pai, aquele que nos conduz no verdadeiro amor. E como família de Deus, busquemos cada vez mais viver os seus ensinamentos, viver os seus mandamentos como caminho perfeito que nos levam ao céu. Se quando a gente vive e lembra da nossa infância, quando errávamos em alguma coisa, nós tínhamos a correção dos nossos pais. Os mandamentos da lei de Deus, eles são justamente esses conselhos de Deus, para que como seu povo amado, nós sigamos sempre no seu caminho. Busquemos de novo, visitemos de novo o livro do Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, e busquemos viver aquilo que o Senhor disse a Moisés naquelas 10 tábuas e deu para que ele levasse ao povo. Essas 10 tábuas são o caminho perfeito de Deus e os conselhos necessários para que todo o povo chegue à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.